Bom dia, amada igreja. Bom dia. É mais uma vez um grande privilégio, a alegria estarmos aqui para compartilhar da palavra de Deus. Amém. Antes eu quero só falar uma coisa. Quando o pastor Marcelo apresentou Moisés, eu não sabia que era o irmão dele. Eu estou muito feliz porque nós temos orado pela família do pastor Marcelo. Então, eu tenho orado por você, Moisés, sem te conhecer. Sem te conhecer. E a gente vê como Deus vai abençoando. O desejo de todos nós que estamos aqui é que toda a nossa família sirva ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu creio também que esta é a vontade de Deus. Deus não criou o ser humano para ir para o inferno. Alguns até pensam nisso, mas teve uma declaração de Jesus Cristo que afirmou, lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus, na hora que bota as ovelhas do lado direito, aí diz os bodes, do lado esquerdo, e fala aos que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o da esquerda, ele diz uma realidade muito dura, muito difícil, mas que é uma realidade: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno da perdição. Porque o inferno foi criado para o diabo e os anjos dele. Ele não falou o inferno foi criado para o ser humano. Não. Ele falou que o inferno foi criado para o diabo e os anjos do diabo decaído. Então, Deus não criou o inferno para o ser humano. Mas em outro texto, Deus, usando Paulo, fala que Deus quer que todos os homens, quando nós falamos isso, entendemos que são seres humanos, quer que todos os homens se salvem. Então, Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele. Mas Ele já sabia de tudo que ia acontecer em todas as pessoas que iriam existir até a vinda dEle. Deus já conhece todas as coisas. E quando Ele fez isso tudo, Ele fez com o propósito que o ser humano vá viver e habitar com Ele, mas através de Cristo Jesus. Então, nós ficamos felizes e por isso esse é o nosso sentimento, de querer que toda a nossa família se renda aos pés do Senhor, que toda a nossa família sirva ao Senhor, que toda a nossa família, mas nós podemos ainda acrescentar a nossa descendência. Quem quer aí que toda a sua descendência seja servo do Senhor Deus e vá morar nos céus, levanta a mão aí. Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Mas Deus reservou isso para aqueles que, ao ter o contato com a palavra dEle, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, entenda e queira, escolha isso, e assim receba Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Ele separou isso já na eternidade, antes de tudo, para que aqueles que escolhessem receber Jesus como Salvador tivessem esse privilégio. Então, isso é muito importante, amados. Daí cabe a nossa missão, mais do que missão, a nossa satisfação como servos de Deus, viver o tempo todo o Evangelho e anunciar o tempo todo o Evangelho de Cristo Jesus, para que através disso as vidas se rendam. E o viver é o nosso testemunho, e o anunciar é a nossa proclamação, seja com atitudes, seja com palavras, seja através de oração. Então, essa é a vontade de Deus. E nós precisamos viver isso. Se nós queremos a nossa família se rendendo aos pés do Senhor, nós não podemos abrir mão disso, de orar, de clamar.
Então, eu fico muito feliz em ver o Moisés. Depois eu vou te dar um abraço, que eu não dei um abraço. Eu falei ali correndo, quase que eu voltei para dar um abraço, mas eu vi que não ia dar tempo, eu vim aqui para frente. Que Deus continue te abençoando, Moisés, e que você esteja conosco aqui todos os dias, tá bom? Glória a Deus. E que cada um irmão também, que cada um de nós possamos estar assim clamando pela nossa família, que esta é a vontade de Deus. Então, amados, nós vamos estar refletindo no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos 34 a 36. Isso, o Maico também, Maico, me perdoe. No Maico eu dei um abraço, em você não, depois eu vou te dar um abraço. O Maico também está aqui conosco, é outro motivo de grande alegria. Maico, a igreja está clamando por você o tempo todo. E eu creio que Deus está falando no teu coração. E a prova disso é que você está aqui hoje. Foi Deus que te trouxe aqui, Maico. Não perca a oportunidade. Assim como Deus trouxe Moisés, trouxe o Marcos, Michael e trouxe tantos outros. E continuará trazendo, amados. Sabe por quê? Porque a igreja está orando. A igreja está convidando. A igreja está sendo instrumento nas mãos de Deus, na vida das pessoas. Isso é um privilégio, amados, que nós não temos nem como dimensionar. Então, eu convido a igreja a se colocar de pé, que nós vamos refletir na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas verá a ira de Deus sobre ele, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Oremos. Pai de amor, aqui está a Tua palavra. Nós vemos, Senhor Deus, que ouvindo esse último versículo, que nos causa um grande impacto, que nos confronta, mas, Senhor Deus, que possamos entender a Tua palavra, que a Tua palavra possa ficar guardada em nossos corações, nos nossos sentimentos, ó Pai, e que a Tua palavra a cada dia venha nos transformando pela ação do Teu Santo Espírito na vida de cada pessoa que está aqui hoje, na vida de cada pessoa ainda que será alcançada por esta mensagem da Tua palavra, Senhor Deus, em tantos outros tempos, através das mídias, ó Pai. Senhor, transforma a nossa vida a cada dia para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. No nome santo de Cristo Jesus, amém e amém. A igreja pode sentar. Aqui é o Evangelho de João, falando aos nossos corações. É a palavra santa de Deus. A palavra de Deus, o tempo todo, ela ministra os nossos corações. Ela traz refrigério, ela nos confronta, mas ela trata também da nossa vida. Ela trata das nossas atitudes, ela trata das nossas reações. A palavra de Deus é maravilhosa, ela não tem erro, ela é pura, ela é santa. E é o manual do ser humano que Deus deixou para que nós possamos segui-las. Interessante que a palavra de Deus, ela ultrapassa
o tempo, o costume, as sociedades, a percepção humana, e ela permanece para sempre. Nós, muitas vezes, na nossa capacidade de conhecimento, diante da ciência, nós vemos a ciência afirmando uma coisa e depois afirmando outra e vai mudando. Porque a ciência humana, ela é mutável, mas a palavra de Deus não. Então, quando o ser humano quer comprovar a veracidade da palavra de Deus através das experiências científicas, não consegue. Porque a ciência trabalha em cima de todo aquilo que foi criado, daquilo que existe, daquilo que é matéria palpável, sobre a energia, sobre o tempo. Isso tudo foi criado por Deus. Mas a palavra de Deus está falando sobre o Criador de todas as coisas. E por isso que a palavra de Deus, ela é fundamentada no poder e na autoridade de Deus. Mas ela deve ser entendida, aceita e colocada em prática através da fé. Não é dos experimentos científicos, porque toda experiência da matéria, toda experiência científica, ela só pode ser entendida através de resultados visíveis de uma experiência que o homem faz com aquilo que Deus criou. Mas a palavra de Deus não foi criada pelos homens. Deus usou homens inspirados por Ele, pelo Espírito Santo, para escrever a palavra, aquilo que Ele estava nos ensinando e ainda mostrando. A palavra de Deus diz que tem coisas que não cabe a nós sabermos, que nós não vamos entender, mas tem as reveladas que são para nós entendermos, para nós seguirmos. Então, amados, muitas vezes as pessoas ficam procurando certas explicações que nós não temos capacidade de entender. E elas não são provadas pela ciência, porque a palavra de Deus está acima da ciência. É o poder de Deus se manifestando em nós e ela deve ser entendida pela fé. Ela traz, sim, eventos científicos, mas ela é entendida pela fé. Porque nós temos a definição da fé, né? A fé é o quê? É o firme fundamento daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. O firme fundamento daquilo que nós esperamos, mas daquilo que nós esperamos que está na palavra de Deus, né? O que está na nossa imaginação, na nossa vontade, no nosso desejo. Hoje na classe o irmão Rogério já deu um testemunho disso, que ele falou que ele e a Carla clamaram por tanto tempo pedindo que tivessem filho, mas esse não foi o propósito de Deus para a vida deles. Então eles clamaram, e eles testemunharam aqui, falando que Deus ficou calado. Mas Deus estava dando tempo, porque nesse tempo que Deus estava dando condições deles avaliarem, deles buscarem o desejo que eles queriam, tudo que eles queriam, Deus estava tratando de vocês dois, sabe para quê? Para no momento que Ele desse a resposta, vocês entendessem. E assumisse isso diante de Deus. E Deus respondeu para ele. Falou que ele teria filhos sim, não seriam filhos vindo do ventre, mas filhos na fé, pessoas que eles iam cuidar, e assim Deus tem usado eles. Entenderam? Como a ciência pode provar isso? Não tem a energia, não tem a matéria, e nem o tempo para se comprovar, então a ciência não consegue comprovar isso. Isso é compreendido pela fé, amados. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, nós precisamos viver em função da fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então, amados, sim, estamos
dentro de circunstâncias científicas, precisamos aproveitar sim, porque Deus permite também a ciência para a nossa bênção. Não estamos descartando a ciência, nós estamos falando que a ciência não explica Deus. Como aquilo que Deus criou pode explicá-lo? Como nós podemos alcançar todos os propósitos e ações de Deus, que Ele não está limitado ao tempo? Nós vemos em Salmos falando, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como? Sabe o que ele falou aí? Deus não está limitado ao tempo que nós contamos. Sabe por quê? Porque Ele criou o tempo. Eu estava vendo algumas afirmações e eu fiquei maravilhado com aquilo. Como a Bíblia começa falando, lá em Gênesis, no capítulo 1, o que a Bíblia afirma em Gênesis, capítulo 1? No princípio, Deus criou os céus e a terra, não é isso? Vocês sabem o que significa no princípio? Foi o momento que Deus criou o tempo. No princípio, é tempo. Quando você começa a fazer alguma coisa e vai marcando tempo, você começou a fazer, não é? Então, ali o tempo está sendo marcado daquilo que você começou a fazer, e normalmente a gente marca um tempo para acabar, né? Muitas vezes a gente consegue, outras não. O princípio é o tempo. Como nós podemos avaliar o Criador? Pela ciência que trabalha com tempo, com espaço, com matéria, se foi Ele que criou todas as coisas. Nós não entendemos. Nós temos algumas noções, mas nós não entendemos. Não dá. Então, diante disso tudo, esse amor tão maravilhoso de Deus, Deus usa João, um discípulo, para relatar as ações de Jesus Cristo aqui na terra. E no capítulo 3, ele relata sobre o encontro de Nicodemos com Jesus Cristo. Amados, Jesus Cristo usa todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele usa todas as coisas para nos ensinar. Mas para nós aprendermos, nós precisamos estar atentos, desejosos, com um coração humilde, para entender o que Deus está fazendo e o que o Espírito Santo está agindo na nossa vida. E ali, nesse contexto todo que Jesus Cristo fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele lança essa palavra tão maravilhosa, tão bendita, falando do amor de Deus sobre toda a humanidade. Veja que Jesus Cristo aproveita uma conversa com aquele homem e trata disso. Veja que coisa maravilhosa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Mas Deus continua fazendo isso hoje na nossa vida. Ah, meus irmãos, quando estamos passando por experiências terríveis, difíceis, muitas vezes experiências que sacodem, quebram as nossas estruturas e que nos deixam desanimados. Muitas vezes nós ficamos enfraquecidos. Sim, na nossa incapacidade, muitas vezes nós questionamos até Deus. Mas Deus conhece o que passa no nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o propósito pelo qual Ele está permitindo para que nós passemos por isso. E tenha certeza, é para o nosso bem. Não é consequência, muitas vezes, de erro, porque também tem os nossos erros que nos trazem dificuldades. Mas quando está acontecendo alguma coisa que não está dentro do seu controle, Deus está tratando de você. E até através da consequência dos nossos erros, Deus também trata de nós. Ele está sempre tratando. Eu gosto muito do texto que diz, lá em Romanos 8:28, né? E também sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus propósitos. Juntamente significa as coisas ruins e as coisas boas. E aí Deus vai tratando de nós. Então João foi falando tudo aquilo ali. Jesus, ele começa a relatar, depois Jesus Cristo vai fazendo as afirmações que ele está falando, o que Jesus Cristo falou.
ele vem caminhando, e no finalzinho, ele chega nesse ponto aqui, que é uma declaração maravilhosa, que é um ensinamento para cada um que estamos aqui. Olha só o que ele diz no versículo 24. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Vamos entender esse versículo, amados. João está declarando sobre Jesus Cristo. Então, quando ele diz, porque aquele que Deus enviou, ele está falando de Jesus Cristo, porque o contexto todo está se referindo a Jesus Cristo. E aí ele fala assim, fala as palavras de Deus. Então, Jesus Cristo, como homem aqui na terra, tudo que ele falava era a palavra de Deus. Era a ação de Deus na vida dele, através do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo estava aqui como ser humano, mesmo sendo Deus, mas ele estava aqui como ser humano, como cada um de nós, passando pelas aflições que nós passamos, chorando, se alegrando, como diz a palavra mais na frente, Jesus Cristo afirmando para os outros que ele não tinha um local onde declinar a sua cabeça. Sim, como nós vimos lá no Getsemane, naquela aflição tão grande que ele estava passando, ele orou ao Pai pedindo que, se possível, o Pai passasse dele aquele cálice. Essa aí é uma ação do ser humano de sofrimento, de angústia, mas ele se sujeita, né? Contudo, seja feito conforme a sua vontade, não como a minha. Então, Jesus Cristo, ser humano aqui. A Bíblia coloca Jesus Cristo como nosso alvo, como nosso mestre, como nosso Senhor, como nosso Salvador, que nós precisamos imitá-lo, segui-lo, para daí sim sermos usados com autoridade, com poder, pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Mas olha a declaração que João fala de Jesus Cristo aqui nesse mesmo versículo. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Mas o que significa isso? Amado, significa dizer que Jesus Cristo foi o único homem que teve o Espírito Santo na vida dele sem medida. Sem medida, sabe o que significa dizer? Tudo que Jesus Cristo pensava era dirigido pelo Espírito Santo. Todas as reações de Jesus Cristo eram dirigidas pelo Espírito Santo. Todas as palavras de Jesus Cristo eram dirigidas pelo Espírito Santo. Todos os milagres que Jesus Cristo fez foi dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo é o nosso modelo, por isso que Jesus Cristo é o nosso alvo, por isso que nós precisamos olhar o tempo todo para o Senhor Jesus Cristo. Porque se nós desviarmos frações de segundo, de olhar, de crer, de confiar em Jesus Cristo, nós vamos vacilar. Mas como Jesus Cristo conseguiu fazer isso? Guiado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo não veio aqui morrer no nosso lugar, receber a nossa condenação, lá na cruz, no Calvário, no nosso lugar. Jesus Cristo veio aqui e se fez pecado no nosso lugar. Jesus Cristo fez isso tudo para que nós pudéssemos receber a salvação. Sabe por quê, amados? Porque a ira de Deus estava e está sobre a humanidade. Pastor, mas peraí, mas João 3,16 não fala que Deus amou o mundo de tal maneira? Agora eu não entendo. Ele ama o mundo, mas também ele está irado. Mas essa ira aí não está se falando do sentimento dele, mas está se falando da condenação da humanidade e para a perdição eterna. É um fato. É uma condenação por causa do pecado.
Entenderam? Então, a ira que se refere aqui é a condenação da humanidade, está destinada à separação eterna de Deus por causa do pecado. Mas o amor dele é tão grande que ele vai, vendo que não tem homem que possa tomar o nosso lugar, ele manda o próprio Filho. E ele vem, e ele cumpre, e ele sofre. E ele nos é o exemplo. Foi por causa do sacrifício de Jesus Cristo que Deus fez com que a humanidade, o ser humano, passasse a ter comunhão com Deus, mas passasse agora a ser filho de Deus. E Paulo nos mostra uma coisa maravilhosa. Lá em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 14, ele diz assim: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são isso mesmo. Está aqui a amostra. Por que Paulo falou aquilo? Porque Jesus Cristo veio aqui como ser humano nos ensinar a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Entenderam o que eu falei no início? Paulo afirmou isso por causa disso, que Jesus Cristo veio e teve Espírito sem medida. O interessante, amados, que muitas vezes nós queremos quantificar a quantidade do Espírito Santo que está em nossa vida, mas nós não podemos quantificar. Sabe por que nós não podemos quantificar? Porque o Espírito Santo não é a substância. O Espírito Santo não pode ser medido pela tecnologia, pela nossa compreensão, não. Sabe por quê? O Espírito Santo é a pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. É o Deus também Todo-Poderoso. Mas então como é que funciona? São as ações do Espírito Santo, como se refere à plenitude, quando se refere a que não tinha o Espírito sob medida, significa dizer que todas as ações que Jesus Cristo fez porque o Espírito Santo teve liberdade de fazer isso na vida dele. Então, ele se tornou o nosso exemplo. Nós precisamos dar condições ao Espírito Santo de fazer isso. Ele, como sendo Deus, ele como que se limitou a viver como ser humano aqui na terra. Sabe para quê? Para nos ensinar, para morrer no nosso lugar, para nós seguirmos os ensinamentos dele, para nos dar a salvação eterna em Cristo Jesus. Ele veio aqui para nos ensinar a sermos guiados pelo Espírito Santo. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo veio fazer o quê? Não fala aqui que a ira de Deus está sobre todo aquele que não crê em Jesus como Salvador? Para que o Espírito Santo entrasse em nossa vida e nos transformasse, essa ira tinha que ser cancelada. Sim, a ira precisava ser cancelada, ou seja, essa condenação, não o sentimento, essa condenação que Deus deu, e que o homem optou a desobedecer a Deus, a se revoltar contra Deus, a acreditar na mentira, a deixar o orgulho entrar na sua vida e o dominar, ele pecou e recebeu essa condenação. Deus mandou Jesus Cristo, ele veio aqui, como ser humano, veio nos ensinar, sendo Deus, mas como ser humano. Aí ele veio aqui e recebeu essa condenação sobre ele, a morte. E quando ele recebe essa condenação, ele cancela essa condenação da ira. Ele cancela a inimizade entre homem e Deus. Ele faz com que aquele homem, aquele ser humano, que tinha a condenação de viver eternamente separado de Deus, agora tenha essa condenação cancelada e se torna filho de Deus. Para quê? Para ser guiado em todas as suas atitudes, necessidade, palavras, obras, raciocínios, sentimentos. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como. É o Espírito Santo de Deus que muda a nossa forma de existir.
Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem, sela o nosso coração para o dia que vamos nos encontrar com Deus. Paulo chama de penhor da nossa salvação. Vocês conhecem essa palavra penhor, né? Quando a pessoa quer um empréstimo, pega alguma joia, vai lá e fica penhorada, não é isso? Aquela joia é garantia de quê? Que a sua dívida vai ser paga, não é? Então, o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos, quando partir daqui, estar onde? Com Deus. É a nossa garantia. E a Bíblia fala que o Espírito Santo não sai de nós. Não, o Espírito Santo não sai, não. Ele sela o nosso coração para o dia da redenção, o momento em que Jesus Cristo virá. Não é pelas nossas capacidades, não é pela nossa consciência, não, é pela graça dele, mas de nós sim, nós escolhermos, nós crermos nesse sacrifício de Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E a partir daí, que o Espírito Santo entra em nossa vida, que faz morada no nosso coração, que começa a nos transformar, aí começa a nossa verdadeira transformação. Já fomos transformados, nos tornamos filhos de Deus. Infelizmente, as pessoas falam muito assim, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é só aquele que recebe a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Esse é filho de Deus. Esse recebe o Espírito Santo de Deus, que sela o nosso coração para o dia da redenção. Então, Jesus Cristo veio nos mostrar. Veja só quantas verdades estão só nesse texto aqui. Se nós formos pegando outros textos, eles falam, eu vou só citar mais um aqui. Nós vemos em João, no capítulo 14, no versículo 26, Jesus explicando isso para os discípulos. Olha só o que Jesus Cristo, naquele momento de angústia, porque aquele momento os discípulos, Jesus estava falando que ele ia para o Pai, e os discípulos estavam amedrontados, frustrados, com medo, apavorados, e Jesus começa a ministrar a eles. E nessa ministração, chega no capítulo 14, versículo 26, Jesus diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. É Jesus Cristo falando para os seus discípulos. Veja agora no mesmo capítulo, no versículo 17. Jesus fala assim, vamos ver o 16, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ora, se Jesus falou, Jesus fala mentira ou fala verdade? Então, se Jesus falou que Deus vai dar outro Consolador, e ele vai ficar até quando? Para sempre. Então, o Espírito Santo não sai mais da nossa vida. Porque se eu falar que o Espírito Santo sai da minha vida, eu estou falando que Jesus Cristo é que ele mentiu. Ele não mentiu. O Espírito Santo permanece em nós. E vai nos aquebrantando. Aquele que realmente entregou a sua vida a Jesus Cristo e começa a agir de maneira errada, e vai, sabe o que Deus faz? Ele corrige. Ele corrige, porque ele corrige a quem ama. Então, ele corrige para a pessoa se acertar. Ele vai corrigindo para a pessoa se acertar. E ele diz aqui, o 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará quando do Pentecostes. A partir dali, todas as pessoas que
entregaram a vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo foi e selou o coração para o dia da redenção. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo antes ainda não tinha se feito pecado no nosso lugar. Não tinha morrido por nós. A partir daí, aí ele foi tratando disso tudo e foi nos ensinando. Amados, nós precisamos desejar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele faz isso através da palavra de Deus. Como Jesus Cristo falou lá no versículo 26. Ele nos ensina, ele nos mostra. Quer ver uma forma como ele ensina? Já viu você estar lendo a Bíblia? Você vai lendo a Bíblia, né? Lê uma vez, lê outra vez, ou até mesmo na primeira vez que está lendo aquele versículo ali, de repente Deus lança uma luz sobre aquele versículo e você compreende mais coisas que você não compreendia. Sabe o que está acontecendo aí? O Espírito Santo está te mostrando. Ele continua fazendo isso. Não é intelectualidade, sim, nós precisamos aprender, estudar. Eu não estou indo contra estudo, não. Nós precisamos nos estudar, nos preparar, conhecer mais, sim, nós precisamos fazer a nossa parte. Sim, precisamos, sim. Essa é a vontade de Deus. Ele deu conhecimento ao homem para isso. Mas quando se refere ao ensinar a palavra de Deus, é o Espírito Santo que faz. É Ele que vai mostrando isso para a gente. E então, a plenitude do Espírito é a plenitude das ações do Espírito Santo na nossa vida. Porque veja só a ação de Jesus Cristo. Quando ele fala assim, ó, as palavras de Deus, ó, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Mas qual a garantia disso? Pois não lhe dá o Espírito por medida. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que está levando Jesus Cristo a falar, a ensinar, a viver e a realizar o que ele fez. É o Espírito Santo. E como fazemos então para aprofundar a comunhão com o Espírito Santo? Humildade, oração, palavra. A igreja que vive em função disso, da unidade, da humildade, da união, da comunhão, da oração e da palavra de Deus, essa é a estratégia dos céus para a igreja crescer. Porque o Espírito Santo vai tendo liberdade. E aí, sabe o que o Espírito Santo faz? Aquele amor de Deus que o Espírito Santo derramou na sua vida, no momento que você entregou genuinamente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e você está orando, buscando viver em humildade diante de Deus, buscando aprofundar essa comunhão de dependência, de necessidade, falando tudo com Deus através da oração, lendo a Bíblia, querendo entender, querendo viver a palavra de Deus. Aí, meus irmãos, o Espírito Santo vai tendo liberdade, sabe de fazer o quê? De fazer o amor de Deus crescer. Algumas pessoas pensam que o ser humano consegue amar a Deus antes de se converter. Não consegue. A Bíblia diz isso, não consegue. Não consegue. Sim, o ser humano ouve a palavra de Deus, e como nós vemos lá em João 16, ali no versículo 8, ele fala o quê? Que quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que convence? O Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. Então, aquela pessoa que ouve, por isso que nós precisamos viver e falar a palavra de Deus. Nós precisamos amar fazer isso, porque na hora que nós falamos a palavra de Deus, o Espírito Santo está falando no coração. E aquela pessoa que se aquebranta e é tocado e quer entregar a vida a Jesus Cristo, ela se entrega. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo entra e sela o coração dela para o dia da eternidade. Paulo fala em João 4,30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, em Efésios, capítulo 4, versículo 30, Paulo afirma isso, que o Espírito Santo de Deus sela o nosso coração
para o dia da redenção. Por isso que Paulo fala também que ele é o penhor da nossa salvação. É a garantia, é o Espírito Santo. E aí, amados, o Espírito Santo vai tratando de nós. Em Romanos 5, no versículo 5, lá no finalzinho, ele fala sobre a esperança, fala sobre tudo e fala que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor é o amor de Deus que nos dá condições de, sim, amar a Deus em reação a esse amor tão maravilhoso que Ele tem para cada um de nós. Então, obra e ação do Espírito Santo em função do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Então, se nós queremos que a nossa igreja cresça, se você quer que a sua família seja salva, se você quer que o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida, e se você quer ser usado com autoridade, com ousadia e poder, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, busque dar liberdade à ação do Espírito Santo na sua vida, através da humildade, da oração e da palavra de Deus. Nós vemos aqui, ainda no versículo 35, como o pastor Marcelo gosta muito do Romanos 11, 36. Olha só o que diz aqui: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha João falando lá atrás sobre isso. Vocês entenderam? Deus entregou tudo nas mãos de Jesus Cristo. E tem outros textos que mostram isso tudo. Tudo no nosso relacionamento com Deus está em função de Jesus Cristo, de crermos nele como Senhor e Salvador, para que aí nós possamos ter essa condição. Mas aí nós vemos esse relato de confronto no final, como nós lemos e começamos a falar no início. Não tenha dúvida, a humanidade está debaixo da ira de Deus, da condenação ao sofrimento eterno. Isso é uma realidade. Não tem como pregar o evangelho e eu falar: não, meu amigo, basta você vir na igreja. A igreja aqui é boa, é um ambiente gostoso. Você está aqui. Vem do jeito que você está. Isso mesmo, venha, mas quando chegar aqui é transformado. Não vai continuar. Não é pelas condições de agrado, de tranquilidade, de tudo, que você vem para a igreja para servir a Deus. Não! Nós viemos aqui para ter a salvação em Cristo Jesus, para nos tornarmos filhos de Deus, para sermos guiados o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outra coisa, e é isso que vai fazer a igreja de Cristo crescer. E é isso que vai transformar a nossa vida. Mas aí nós precisamos também ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para saber como viver, anunciar essa palavra para as outras pessoas. Porque se eu chegar para a pessoa e já falar assim: você vai para o inferno, essa pessoa não vai querer me ouvir, não. Não vai querer. Peça a Deus estratégias para você falar do evangelho, mas falar a verdade. Busque prender a atenção da pessoa, a desenvolver uma conversa com ela. E peça ao Espírito Santo para estar guiando a palavra, como as coisas vão, porque aí você vai falar a verdade. Você vai falar a verdade. E a pessoa vai ouvir, mas você não está deixando, nessa parte de evangelizar, você precisa falar assim, que todos os homens pecaram diante de todos os seres humanos, pecaram diante de Deus, estão afastados deles. E se não se arrependerem, não terão um fim agradável. Na conversa, depois você fala qual é o fim agradável, para a pessoa entender. Mas é o Espírito Santo te dando a palavra ali na hora. E aí sim, você vai falar qual é a condenação, para que a pessoa entenda, para que ela compreenda que há uma necessidade de se posicionar diante do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê
no Filho, não verá a vida, não estará junto com Deus, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que ira é essa? A separação eterna de Deus, é a condenação. E a prova do amor de Deus é que ele enviou Jesus Cristo. Qual é a posição que nós temos tomado diante de Deus em relação a tudo isso? Nós precisamos, sim, ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos, sim, ter atitudes de contrição, de arrependimento diante de Deus, para que o Senhor Deus esteja dirigindo a nossa vida. É isso que Deus quer. Ele quer que a cada dia nós tenhamos alegria em viver em santidade diante dele. No momento que nós buscamos a contrição, a humildade, no momento que nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus através da oração, no momento em que nós amamos a palavra de Deus e queremos viver em função dela, a Bíblia vai tratando de nós através da ação do Espírito Santo. Deus vai nos santificando. O Espírito Santo vai tendo liberdade de nos mostrar aonde nós estamos errando e o que nós precisamos mudar. Essa é a vontade de Deus. E todos nós falhamos, essa é a realidade. Todos nós falhamos. Eu falho, todos nós falhamos. Mas nós precisamos ter um coração aquebrantado diante de Deus. Sabe para quê? Para pedir a Deus nos mostrar aonde está a nossa falha, que nós queremos mudar, nós queremos agradar a Deus, nós queremos viver para a honra, para a glória de Deus. E quando nós tomamos essa atitude de aquebrantamento e humildade, o Espírito Santo vai fazendo a obra na nossa vida e você vai vendo as coisas acontecerem. Você vai vivendo, sabe como? Pela fé. É pela fé. Não dá para viver se não for pela fé. Então nós precisamos fazer isso, amados. Entender o que Deus está fazendo e querendo fazer na nossa vida. E tenha certeza, Ele nos ama, mas Ele quer que nós escolhamos isso, a viver guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque foi isso que Jesus Cristo veio aqui nos ensinar também. Ele morreu no nosso lugar, mas Ele nos ensinou a viver em comunhão, em intimidade com Deus, em santidade diante de Deus e também viver para a honra e glória do Senhor Deus. Que Deus esteja assim, completando em nossas vidas, em nosso coração, aquilo que Deus já tem falado e possamos tomar atitudes, porque não adianta a gente concordar, não adianta a gente, é isso mesmo, se nós não tomamos atitudes diante de Deus, para que Deus vá transformando o nosso ser. Eu creio que o objetivo de toda a nossa igreja aqui é ver Deus trazendo pessoas. Ele está trazendo. Vocês já viram já? Olha o resultado das orações. Olha o resultado do nosso amor que o Espírito Santo está fazendo crescer no nosso coração. A coisa é tão interessante que quando Deus vai aumentando isso, você começa a olhar para as pessoas não com os teus olhos, mas através dos olhos de Deus. E de repente você vai se pegar, sabe, fazendo o quê? Falando com uma pessoa que você não conhece e tendo o desejo de orar por ela, no meio da rua. E vai ter um momento que você vai falar com a pessoa vai virar para você, os olhos vão se encher de lágrimas e falar, eu estava precisando ouvir isso. Sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito Santo guiando a nossa vida. Nós vamos passar a olhar para as pessoas não mais com a nossa capacidade, não. Nós vamos passar a olhar para as pessoas por causa da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E Deus vai fazer maravilhas.